pegar aqui o gancho, já que a gente começou a falar em radiações, né, ionizantes, não ionizantes e alta tensão. Então, eu vou chamar agora o Sérgio Nogueira, radiestesista e radionicista, para ele trazer para a gente aí o conhecimento, esclarecer o que é radiestesia, o que é radiônica e como que essas disciplinas podem ajudar a identificar e equilibrar a saúde dos ambientes. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pelo honroso convite de participar aqui e falar um pouquinho do que é radiestesia. A radiestesia, apesar dela estar presente na vida de muitas pessoas, às vezes a pessoa até faz e não sabe né, direito o que é. Então, vamos começar explicando aqui muito rapidamente o que é radiestesia, o que é radiônica, que são os temas que eu vou tratar mais. Basicamente, a radiestesia é uma técnica de percepção da energia ao nosso redor. Então, é um treinamento e nós utilizamos alguns instrumentos muito simples, como, por exemplo, pêndulos, né, que muita gente conhece, né, pêndulos, e através do desenvolvimento da sensibilidade do radiestesista, um treinamento que ele realiza, ele consegue, utilizando também esses instrumentos, identificar os padrões vibratórios de um determinado local, ou de uma determinada pessoa, de um determinado ser. Ok? Então isso é a radiestesia. A radiônica a gente faz praticamente a mesma coisa, só que aí já com o uso de equipamentos eletroeletrônicos desse tipo, por exemplo. Tá? As duas técnicas dependem tanto da sensibilidade quanto do treinamento do operador para serem funcionais. Mas, o que acontece? Eu vou começar aqui, agora que eu expliquei em linhas gerais o que é radiestesia, vou começar com uma historinha bem simples, rápida e direta. Em 1997, eu já praticava radiestesia há muito tempo, mas eu não tinha nenhum conhecimento assim do uso da radiestesia em ambientes. E na época eu mudei para uma residência, em 1997, uma residência num bairro em São Paulo, e 3 meses depois eu estava com problemas de saúde, a minha saúde estava bem debilitada, eu não estava bem, uma série de coisas aconteciam na minha vida que já estavam meio fora de controle. E aí que eu comecei a me interessar pela questão de ambiente, porque realmente eu não me sentia nada bem no ambiente para o qual eu tinha me mudado. Tá? Então, como disse uma vez um radiestesista chamado Remy, eu comecei a me ocupar desse tipo de coisa porque esse tipo de coisa começou a se ocupar de mim. Né? Ou seja, eu comecei a procurar alguma coisa para lidar com esse tipo de problema porque eu comecei a ter o problema. Até ali eu realmente não tinha. Eu já tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha me aprofundado. Tá? E aí que eu comecei a entender o impacto que o ambiente realmente pode ter sobre as pessoas, sobre os moradores, sobre as pessoas que convivem por muito tempo naquele local. Tá? E boa parte do meu trabalho, ele tem uma característica que é interessante vocês saberem já desde o começo, que é eu não trabalho primariamente com ambientes. Eu sou um radiestesista e o foco principal do meu trabalho é a terapia de radiestesia e radiônica. Porém, o que acontece é que eu acabo trabalhando muito com o ambiente porque você tem aí uma média de 15% de casos, 20% de casos que chegam para o atendimento terapêutico e que em algum momento a gente acaba identificando a necessidade de atuar sobre o local, ou que a pessoa mora ou o local que a pessoa trabalha. Então, por quê? Porque isso acaba saindo numa análise, isso acaba saindo numa avaliação. Ou com o passar do tratamento, você acaba percebendo que aquele desequilíbrio que a pessoa traz tem uma ligação com o ambiente que ela mora ou trabalha. Que é interessante também a gente fazer essa ponte, que não raro a gente está muito preocupado com o ambiente que nós moramos,
Mas o desequilíbrio ele pode estar em ambiente que nós trabalhamos também, que nós passamos muito tempo. Ok? As pessoas passam em escritórios também muito tempo. E às vezes a gente identifica que o problema da pessoa está ligado à energia de ambiente, mas não é a casa dela. É muitas vezes o trabalho. E tem gente que passa mais tempo no trabalho do que dentro do próprio quarto. Ok? Então nós acabamos chegando a essa questão, muitas vezes por um modo indireto. Isso é interessante porque mostra um pouco da própria entrada da radiestesia dentro desse campo de ambientes. Radiestesia ela existe há muito tempo. A gente tem registros da radiestesia de mais de 9.000 anos. E já tinha um interesse por ambiente lá atrás, muito tempo, mas ele foi meio que se perdendo. Porque a cultura ocidental ela foi criando meio que uma divisão entre o sentir e o pensar. Então, isso foi ficando meio de lado. O conhecimento que nós tínhamos da qualidade vibratória dos ambientes foi se perdendo com o tempo. Só que aí no começo do século XX, o que chamou a atenção da radiestesia para os ambientes foi o fato que médicos começaram a procurar radiestesistas porque eles queriam entender o que acontecia dentro de determinados ambientes. Porque naquela época os médicos acompanhavam o mesmo paciente e a mesma família por muitos anos, por gerações. E os médicos começaram realmente a perceber que você tinha um padrão determinadas famílias e casos que eles não conseguiam explicar. Então você tinha o caso, por exemplo, casal, morava num quarto. Aí passava um tempo, o marido tinha um determinado problema de saúde, câncer, morria. Aí ficava só a esposa. E aí a esposa, ela trocava às vezes até de cama, tal, ficava bem naquele lugarzinho que antes ficava o marido. Passava um tempo, estava com câncer. Mas as pessoas ficavam muito tempo nos ambientes. Né? Até a Andrea fala isso da questão do efeito do tempo. E aí, bem, depois que morria aquela pessoa, aí uma das filhas acabava assumindo aquele quarto. Né? E aí ela que nunca tinha tido problema de saúde, passava lá uns anos, estava com o mesmo problema de saúde. Então os médicos começam a perceber esse tipo de coisa. Tá? Sim, hoje em dia a gente sabe que você tem toda uma questão genética, epigenética e tudo mais, mas ainda assim você tem a questão da localização, porque essas pessoas não manifestavam determinados problemas fora daquele determinado ambiente. Então radiestesistas começam a avaliar esses ambientes. Né? E um desses radiestesistas chamava-se Gustavo von Paul. Né? E von Paul ele faz uma análise de uma pequena vila alemã e sem qualquer conhecimento prévio, acompanhado pelo delegado local, pessoal de alcaide e tudo, né? Sem conhecimento prévio do histórico e tudo mais, ele faz uma análise daquelas casas e ele começa a marcar tudo aquilo que ele detectava algum padrão distorcido vibratório. E no fim, aquele estudo ele vai mostrando a relação desses ambientes que ele tinha detectado com os casos mais graves de saúde daquele pequeno vilarejo. E é isso, é esse evento especificamente que dá origem a tudo aquilo que a gente conhece como a moderna geobiologia. Aquilo que foi o pontapé inicial para todos os estudos de ambiente aqui no Ocidente e que avançaram tanto, ok? Então, hoje em dia, nós temos diversas ferramentas para analisar o ambiente. Nós temos ferramentas para detectar uma série de radiações ionizantes e não ionizantes, para detectar a qualidade do ar e tudo mais. Porém, a radiestesia ela tem uma característica interessante, que ela consegue detectar padrões de distorção vibratória ou energética para os quais ainda não existem uma instrumentação adequada. Ou para os quais ainda não existe uma interpretação da ciência física em relação àquele problema. Por exemplo, a radiação não ionizante, campos eletromagnéticos. Vamos pensar em campos eletromagnéticos.
Você tem um fenômeno físico, ele é claramente identificável, ele é mensurável, ok? Existe toda uma gama de equipamentos. Mas na palestra da Aline, ela falou do Ti. E ela cita, né, os campos eletromagnéticos, o Ti. Isso é uma contraparte, um fenômeno sutil de uma força física, de uma manifestação energética física. E isso não tem equipamento nenhum que detecta. Então, a radiestesia ela consegue dimensionar eventos que são essas contrapartes vibratórias de fenômenos físicos. Quando nós temos um campo eletromagnético num local, nós temos aquele evento físico. Aquilo lá é muito bem identificado. Mas ele gera também um outro fenômeno, que é um fenômeno já mais impalpável, ligado a algo que nós chamamos, por exemplo, do verde negativo elétrico, que é um tipo de uma EDF. É uma forma sutil de energia que acompanha esse fenômeno primário. E a radiestesia é justamente a arte que ela vai identificar esses padrões. Com a radiestesia nós conseguimos perceber essa contraparte sutil que existe por trás desses fenômenos. Então daí que vem a importância. Nós temos essa questão energética e um outro evento muito ligado à radiestesia, principalmente à radiônica, é a capacidade de fazer uma leitura das informações presentes no local. Nós temos um conceito, nós temos uma ideia que tudo no universo é energia. E popularmente falando, é um conceito realmente bem importante. Ele facilita uma série de coisas, tá? Mas tem algumas coisas, na verdade, no universo que não são energia. Tá? A informação, por exemplo, não é energia. Ela é aquilo que organiza a energia. O tempo não é energia, certo? Então, informação, ela em si não é energia. Ela é aquilo que organiza a energia. E radiestesia, ela está muito focado nesse campo da informação do ambiente, além da questão energética. E a radiônica, que são esses equipamentos aqui, que eu estava falando, trabalha muito o campo da informação sutil presente em um local. Tanto que a radiônica, como nós dizemos, a radiônica não tira energia do ambiente, ela não coloca energia no ambiente, ela não acrescenta, ela não diminui, ela não aumenta. Ela reprograma a energia de um ambiente, a energia é exatamente a mesma. Okay? O Feng Shui, assim, eu conheço pouco do Feng Shui, eu não sou especialista, eu entendo que ele tem essa mesma mecânica da reprogramação vibratória de um local. E com a radiestesia radiônica, nós temos uma capacidade muito grande de leitura disto. Vou colocar aqui para vocês aqui um slide, vamos ver se eu consigo. Eu sou meio... Para vocês terem uma ideia da influência de ambiente, então o que acontece? Através da radiestesia se detectam alguns pontos onde a energia é mais desequilibrada, tá? E aí se coloca uma pessoa sentada nesse ponto central, onde tem esse acúmulo de energia. E a pessoa é ligada a alguns instrumentos que basicamente medem a resistência da passagem da corrente elétrica na pele. Então, geralmente é feito um teste desse antes, por 30 minutos, você mede a pessoa em qualquer outro local, e depois coloca a pessoa sobre aquele local onde a radiestesia identifica um desequilíbrio, e aí liga novamente a pessoa aos instrumentos e deixa a pessoa ali mais 30 minutos. Isso é aquilo que se chama de georritmograma. Tá? E aí o que acontece? Nós temos uma diferença que ocorre, tá? Justamente naquele período. Aqui, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Então aqui, o que nós temos aqui em cima do lado direito é justamente
Na faixa vermelha é um local em desequilíbrio, enquanto que do lado, aqui as faixas azuis, nós temos um local mais equilibrado. Tá? E aí nós vemos justamente essa parte, como muda, né, a resistência da pele humana à passagem da corrente elétrica. Então isso foi alguns dos testes que foram realizados lá atrás, tá? Para mostrar como determinados pontos podem realmente influenciar as pessoas através do tempo. Tá? E claro, quanto maior o tempo que a pessoa passa naquele local, maior pode ser essa influência. Essa influência ela é perceptível, ela é detectável. Né? Esse tipo de teste, só o Instituto Hartmann ele realizou mais de 55 mil desses testes, numa pancada só. E esses testes são realizados até hoje, em diversas condições, em diversas situações. Esses testes foram realizados, reproduzidos em Cuba, né, há 20 anos atrás. Pouca gente sabe, mas em Cuba, a radiestesia é aceita como parte da ciência dentro do campo da geologia, por causa desse tipo de teste que foi feito lá atrás, tá certo? Então, a radiestesia basicamente é isso, ela cria uma leitura do ambiente, ela mostra onde estão aqueles pontos mais favoráveis e desfavoráveis, onde nós temos um padrão de energia mais distorcido, onde que é mais indicado para a pessoa descansar. E ao mesmo tempo, claro, nós temos algumas formas de trabalhar esses locais, de tratar esses locais. Nós chamamos de tratamento, talvez por falta até de uma palavra mais adequada. O grande problema em reequilibrar um local é que já se testou muita coisa dentro da radiestesia. Nós testamos já muitas coisas através de décadas. E, infelizmente, a maioria daquilo que se propôs como reequilíbrio acabou não se mostrando válido por muito tempo. Ou seja, qual que é o problema dos reequilíbrios? Quando nós utilizamos, por exemplo, formas para reequilíbrio de um local, ou determinados aparatos bidimensionais ou tridimensionais, nós temos um problema que muitas vezes esse reequilíbrio ele tem uma duração de tempo meio limitada. Com o tempo ele vai perdendo essa característica. Então, por isso que hoje em dia nós temos uma arte muito antiga, conhecida como geopuntura, que é a utilização de agulhas mesmo em local, já já eu mostro até uma imagem para vocês, e aquilo que eu particularmente prefiro, que é a radiônica, como eu estava falando, a utilização dos equipamentos. Porque com os equipamentos nós criamos uma programação para aquele local. E essa programação, ela tem uma característica muito interessante, que não é um processo estático, como colocar, por exemplo, uma coisa no local. Ele é um processo dinâmico. Ele está interferindo com aquele local constantemente. E pode também acompanhar as mudanças vibratórias do local. Eu acho até que foi o André que falou que os locais também eles vão mudando com o tempo uma série de padrões. Então nós precisamos acompanhar esses padrões, nós precisamos ter uma ferramenta que nos possibilite entender aquilo que está acontecendo e dar uma continuidade dentro do processo. Tá? Então, basicamente, a radiestesia ela tem esse papel dentro do campo de ambientes. E uma coisa que eu sempre gosto, porque sempre que eu falo muito de radiestesia, é importante nós entendermos que essa percepção da energia ao nosso redor é algo inerente ao ser humano. E para exemplificar isso, eu sempre uso o mesmo exemplo, né? Que é o seguinte: todos nós já passamos pelo menos uma experiência na vida em que nós estamos em um determinado local que nós não temos um conhecimento prévio e depois de um certo tempo nesse local a gente não se sente bem, às vezes pouquíssimo tempo.
Nós não temos como explicar na maioria das vezes. Muitas vezes isso não pode ser explicado por questões visuais, certo? E o contrário também é verdadeiro. Tem ambiente que nós nos sentimos confortáveis e à vontade muito rápido. E nem sempre a gente tem uma explicação lógica para isso também. Por quê? Porque a percepção da energia ao nosso redor é inerente ao ser humano. Nós temos isso já de uma forma natural. Isso vem da época das cavernas. O desenvolvimento do ser humano de perceber onde está o perigo, de perceber o que é bom para ele e o que não é. Isso é muito antigo. E eu uso esse exemplo sempre quando eu falo de radiestesia, porque é um exemplo que realmente as pessoas sentem. Eu poderia falar assim, uma vez você aconteceu tal episódio na tua vida, porque acontece na vida de todo mundo. Muitas vezes a pessoa nunca passou por aquilo. Né? Uma vez você viu uma briga, e aí você teve uma súbita. Não, às vezes a pessoa nunca se aproximou de uma briga muito. Ou aquilo faz tanto tempo que não marca. Agora, quando você fala da percepção do ambiente, todo mundo lembra de pelo menos um exemplo da vida. Não tem como. Eu já falei isso para um monte de turmas e mais turmas e mais turmas e mais palestras. Eu sempre pergunto, tem alguém aqui que nunca passou por isso? Nunca encontro. Todo mundo sempre passou por pelo menos um, um episódio em que ele se sentiu afetado por determinado ambiente, positiva ou negativamente. Ok? E falando um pouquinho aqui do quanto é importante essa questão do equilíbrio, nossos colegas já falaram a questão da iluminação, né? Isso daí é imprescindível. A aeração local, a ventilação, né, que a Úrsula também falou, a ventilação, inclusive, ainda é o meio mais eficaz, por exemplo, de se eliminar determinadas radiações ionizantes, como radônio, né, que é um gás pesado, ele se acumula principalmente ali no subsolo, na altura ali do solo, né, do térreo. Então, a ventilação ela é extremamente importante. Uma dica que eu posso dar para todos, ou melhor, vou dar duas dicas aqui bem interessantes para harmonia ambiental. Primeiro, o fluxo de energia da Terra. A gente se atentar um pouco a isso. De preferência, colocar sempre a cabeceira da cama para o norte é sempre uma boa estratégia. Segundo local seria o leste, ou algum local entre norte e leste. É sempre interessante para a gente colher melhor o fluxo de energia, os fluxos, né, de energia da Terra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, muito se falou aqui das radiações não ionizantes, a gente sempre fala do eletromagnetismo. Evitar o acúmulo de equipamentos ao lado da cama, ao redor da cama. Uma coisa muito simples, por exemplo, uma vez eu fui na casa de uma senhora, ela não dormia bem, ela tinha muita insônia. Eu entrei no quarto, a gente fez toda uma avaliação de radiestesia e não tinha nada assim que justificasse muito aquilo, salvo a enorme concentração de eletroeletrônicos que tinha exatamente ao redor da cama da mulher, na cabeceira, à direita, à esquerda, né? E como é que eu resolvi? Como era uma pessoa que eu já percebi que não ia adiantar muito um processo educacional, eu falei, não, eu vou resolver, pera lá. E aí eu peguei uma chave de fenda e desmontei as duas tomadas assim do lado da cama dela. Foi o único jeito, porque o pessoal depois volta a acumular, né? Então, eu, na época, desmontei. Falei, posso tirar essas tomadas daqui e tal? Coloca em outro lugar, tudo. Ali tinha celular carregando, tinha rádio relógio, aqueles antigos assim, sabe? Tinha aqueles transformadores imensos que geravam um campo eletromagnético maravilhoso, que tinha aquela corzinha verde assim radioativa, que é uma maravilha para a saúde, sabe? Quando vira assim para a pessoa e fica ali plim, plim, plim. Então, sempre foi tirado isso, foi tirado todo esse acúmulo elétrico da pessoa. Isso é uma dica que eu sempre dou. Evitem o acúmulo de eletroeletrônicos onde vocês dormem, na cabeceira. Né? Celular
é importante, é muito importante, a gente sabe disso. Mas não deixa ele lá do lado da tua cabeça, carregando, né? Então, são duas coisas que elas são muito interessantes para nós começarmos a pensar no equilíbrio do ambiente. Porque é uma coisa que eu aprendi lá atrás. Muitas vezes a noção do equilíbrio do ambiente, ele tem que começar do mais próximo a nós. Às vezes a gente tem que pensar em reequilibrar o nosso quarto. E aí depois, é um princípio até do taoísmo isso, né? Você se equilibra, aí você equilibra o seu redor mais próximo, depois você reequilibra um pouco mais longe, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Então é mais ou menos isso que eu oriento o pessoal. Começa com o quarto, às vezes não pensa, se você não tem conhecimento, às vezes, para lidar com tudo, começa com o seu quarto. Tira toda a parafernália dali, começa a deixar aquilo lá tomar sol, tomar ar, faz alguns ajustes. Sabe aquelas cortinas lá que ficam lá, não sei quantos meses lá, tira um pouco, bate pó, né, deixa elas um pouquinho mais abertas. O processo de reequilíbrio muitas vezes começa disso, que está imediatamente à minha volta. E aí depois eu começo a aumentar um pouquinho, buscando uma orientação mais profissional, como tem as colegas aqui que trabalham tão bem com isso também. E no Brasil tem diversos outros bons profissionais. E se nós fizermos isso, com o tempo nós vamos percebendo a diferença que isso vai gerando na nossa vida, desde que a gente faça com conhecimento. Bom, pessoal, então é isso. Um abraço a todos e vamos dar continuidade. Obrigado, Aline. As perguntas que são muito específicas de casos específicos, né? Eu já posso responder assim de uma maneira geral para todo mundo, né? Que quando a gente está falando de dicas gerais, né? Assim, como o Sérgio acabou de falar, evita aparelho eletrônico no quarto, né? Tudo que está na tomada, tira, né? E aí, isso, se for para evitar a tentação, né? Até desmonta a tomada para não correr o risco, né? Porque isso é muito importante. Então, isso são coisas que a gente pode falar, todos nós podemos falar, né? Como a Andréia falou, bota a planta, a Úrsula falou, abre a janela, são coisas que a gente pode falar para todo mundo. Mas quando entra, por exemplo, assim, tem uma pergunta aqui da Leila, qual o tratamento quando uma casa está construída em cima de uma fonte de água e as pessoas adoecem, foi detectado que isso é a causa? Quando entra em fatores muito específicos, a cura, a harmonização, o reequilíbrio, ele também vai ser específico. Então, a gente não tem como, aqui na palestra, dizer qual é a solução para esse problema, né? Existem, para cada disciplina vai ter uma forma de trabalhar, tá? E mesmo dentro de cada disciplina existem diversas maneiras de harmonizar, né? O Sérgio falou, por exemplo, da radiônica, que é uma maneira que ele gosta de usar para equilíbrio de ambientes, mas tem também, né, os antigos aoris, né, e radiestesistas que trabalhavam com a acupuntura da terra, que é você usar pedra, bambu, como se fosse, né, encontrar os meridianos da terra e harmonizar. Existe o trabalho com formas geométricas, enfim, tem uma gama enorme de medidas de harmonização que vão ter que ser estudadas caso a caso. Tem uma pergunta que eu achei bem interessante da Érica. Quais plantas eu devo colocar em casa? Conheço a Zamioculca. Ela quer saber se vocês têm indicação de plantas, as mais recomendadas. Obrigada, Érica. Olha, eu gosto muito da Zamioculca porque ela é uma planta que filtra bastante os poluentes, as toxinas do ambiente, e ela é de facílima manutenção, né? Então, assim, você rega ela uma vez na semana e tá tudo certo. Ela precisa de um pouquinho de iluminação, mas não precisa de sol direto, então ela é bem interessante. Tem o lírio da paz, tem a espada de São Jorge, tá até aqui, ó. Aqui. Tem também tipo de boia, né? De boia. Tem vários... A gente chama de boia todas as que são pendentes de coraçãozinho, mas tem outros nomes, né?
mas o que me vem à cabeça, essas são as mais fáceis de encontrar, mais fáceis de cuidar e que vão ajudar muito a limpar o ambiente e trazer a natureza para dentro de casa, né? Excelente, Úrsula. Acho que respondeu super bem. A própria Érica pergunta: e a TV na frente da cama do casal? Deixa E eu aí, só gente? puxar aqui complementar, né, essa coisa da planta. Na verdade, todas as plantas purificam o ar, né? E todas as plantas têm algum potencial de liberar esses compostos químicos tóxicos do ar, né? A gente só tem que ver as plantas que se adaptam melhor às condições do nosso local, né? Se tem mais sol, mais ventilação, se é numa varanda, vai ter muito vento, se tem sol ou não, mas não, todas as plantas são úteis e podem ser usadas. Só Excelente, um Aline. complemento. Não, uma dica interessante que a Aline comentou, todas as plantas, né? Considerem todas, e cuidado com o lugar que a gente escolhe para colocar. Porque eu já vi muitas vezes assim, por exemplo, sala de espera de consultório, tem lá um vaso de planta lindo ou um quadro maravilhoso que está atrás do sofá. Então, você que chega lá paciente, super ansioso, nervoso, você vai sentar de frente para uma parede branca e aquele elemento que poderia te ajudar, te distrair, te relaxar, está atrás de você. Então, por exemplo, aqui tem uma coisa interessante, porque a planta está atrás de mim, o que me serve de cenário para vocês. Mas também tem uma samambaia aqui na frente, porque eu trabalho de frente para lá. Então, assim, na verdade, vocês estão aqui 1 hora comigo, mas eu passo horas e horas aqui trabalhando nesse cantinho da minha casa. Então, escolher posicionar num ângulo que você não precisa ficar olhando para a planta, mas está na sua visão periférica, assim, não está um negócio totalmente num canto que você quase nunca vai olhar. Então, pensar nesses pontos estratégicos e na jornada que você faz pelo ambiente para escolher, saber escolher esses pontos. Excelente, excelente dica. Perguntaram da Comigo Ninguém Pode. A planta, não sei. A Comigo Ninguém Pode é uma planta boa para ter em casa? Olha, como eu falei, todas as plantas, desde que ela esteja nas condições adequadas para ela ficar saudável, né? Ótimo. Então não existe isso. Eu vou até mencionar que tem um povo alarmista que gosta de clique, de visualização, e fica fazendo uns vídeos aí, não tenha essa planta em casa porque tem um péssimo feng shui. Isso não existe, tá? Eu até já escrevi artigo desmistificando isso, porque não existe planta contraindicada. Claro, se você tem animalzinho em casa, gato, cachorro, você não vai ter uma planta tóxica, né? Se você tem criança, você não vai ter uma planta com espinho, né? E só, né? Não existe planta ruim de ter em casa. Uma Tá? dúvida minha, assim, e planta morta, seca, abandonada, sabe assim? Olha, para você ter uma planta que está morta, é melhor você ter uma planta artificial ou você ter uma foto de uma planta, tá? Então, assim, não é que a gente recomende, tenha uma planta artificial. Digamos que você está num local que não tem iluminação, nenhuma planta consegue ficar viva ali porque as condições são adversas. É melhor você ter uma planta artificial ou você ter uma foto de natureza, né? Como a Andrea falou, porque só você visualizar a imagem, mesmo numa foto, aquilo já ajuda. Então, não vale a pena você ter uma planta morta, uma planta seca. Tá? Se você não vai cuidar, nem tenha, né? Verdade. Se você não consegue ter uma planta viva, é melhor você ter uma planta artificial ou uma fotografia, uma pintura, uma imagem. Ou cactos que não precisa de tanta água, ele sobrevive bem em vários lugares da sua casa, né? Isso, Suculentas. Exatamente, suculentas amo, tenho várias. E a pergunta da TV na frente da cama do casal, quem vai responder essa? Eu posso responder essa. E tem uma outra que eu vi aqui bem interessante também. Se você me der permissão, eu posso responder as duas rapidinho. Tá super permitido. Então, assim, a questão da TV na frente à cama. Sim, você tem um componente ali de emissão, né? Altera o campo eletromagnético ali local, você tem, né, uma emissão ali, você tem um campo eletromagnético ao redor, isso é detectável, é mensurável, através da radiestesia, através de instrumentos físicos e tudo mais. A questão é que assim, tecnologia, gente, não é isso ou aquilo.
Né? Nós temos que conviver com a tecnologia. Não é que você não pode ter uma TV na frente lá da cama. Mas, primeiro, para que você precisa deixar aquilo ligado o tempo inteiro, inclusive quando você está dormindo? Não, né? Não precisa. Segundo, procura ver um pouco essa distância entre você e essa televisão. Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que quando eu cheguei na casa, você tinha uma criança de 2 anos de idade vendo a TV, por exemplo, a cerca de 2 palmos de distância. Então, é claro, essa criança está totalmente sob o impacto desse campo eletromagnético. E criança assiste TV por muitas horas, se deixar. Ok? Então, assim, muito do que nós falamos não é a vida ideal e perfeita, mas são formas que nós temos de conviver, inclusive com esses fenômenos da modernidade. Ok? É que nem a história que eu falei do celular. O celular é muito bom, você só não precisa deixar ele carregando ele do lado da sua cabeça à noite. Ok. E qual a próxima que você vai responder, Sérgio? Eu achei bem interessante, que assim, acho que a Verônica até que perguntou. Limpeza energética, defumação, incenso, oração, símbolo, então tem pouca validade nisso, que é a questão do equilíbrio dos ambientes. Né? Não, Verônica, a questão é que assim, ó, o ambiente, nós temos níveis. Né? Assim como a saúde humana não é só o que nós comemos, o nosso estado emocional, por exemplo, conta para a nossa saúde. Então, quando nós falamos de um equilíbrio de ambiente, é uma coisa, são níveis diferentes. Claro, por exemplo, essa questão de você ter um campo eletromagnético muito forte ali, realmente isso não vai se resolver com incenso, isso não vai se resolver com oração. Porém, a dimensão espiritual de um ambiente, a dimensão psíquica, são dimensões válidas também, elas também contam para a harmonia de um ambiente. Uma coisa não exclui a outra, ok? É isso que eu queria colocar. Mas já tem uma emendando aqui, Sérgio, que eu acho que é para você. Ela está perguntando se os símbolos radiônicos não minimizam a irradiação da TV, né? Eu tenho o símbolo atrás da minha TV. Deixa eu ver quem escreveu. Acho que é a Leila. Isso, a Leila. Excelente. Ó, realmente, até é legal porque complementa com essa resposta anterior, as coisas ocorrem por níveis. Lembra que eu falei, quando nós temos um campo eletromagnético, nós temos uma contraparte sutil, algo ocorre ali no campo sutil também, que eu mencionei, por exemplo, esse campo que a gente conhece como verde negativo elétrico. Então nós temos o campo elétrico, ele é uma coisa física, ele está ali vibrando, 60 vezes por segundo, 120 vezes por segundo, 10 mil vezes por segundo, está ali. E nós temos um fenômeno sutil, que é esse fenômeno mais informativo. Um símbolo ele pode ter influência sobre esse segundo ponto, aquele que é mais sutil, mas ele não remove esse campo elétrico do local. A gente já fez vários testes sobre isso. Então, assim, nós temos que ter um cuidado em entender qual que é, inclusive, o limite de qualquer coisa que nós utilizemos para reequilíbrio. Gráficos, eles podem ser muito úteis para lidar com uma determinada faixa de eventos. Agora, o fenômeno físico, se você tem, por exemplo, um acúmulo de radônio no local. Radônio é um gás extremamente pesado, ele se acumula, aquilo lá vibra zilhões de vezes por segundo. Não vai adiantar colocar um símbolo ali para reequilibrar. Nós temos um fenômeno físico que acompanha, tá certo? Ok, gente, obrigada, Sérgio, obrigada. Esse assunto é fantástico, é maravilhoso. Perguntaram muito sobre o micro-ondas também. Acredito que a resposta sobre micro-ondas tenha um pouco a ver aí com o que o Sérgio acabou de falar, né? Então, é não deixar, né, os equipamentos na tomada à noite, na hora que a gente vai dormir, isso é muito importante. A gente se afastar de certos equipamentos na hora do nosso descanso. Eu acho que o micro-ondas, usar com moderação, estou falando por eles aqui, mas eu já sei que não é muito saudável usar micro-ondas o tempo todo na vida, né?
E aí eu queria que a Aline se despedisse, agradecesse ao pessoal. Aline, fica à vontade aí para se despedir. Gratidão. Então, agradeço o convite, né, do pessoal do Holístico Sem Fronteiras, a oportunidade de estar aqui, agradeço aí aos meus convidados, né, esse tempo maravilhoso aqui, essa troca maravilhosa, né, interagindo aí com as disciplinas, lembrando, como a Cíntia falou, o assunto é super extenso, né? Então, gratidão a todo mundo que está aqui assistindo, que fez pergunta, que participou, que criou aqui essa egrégora maravilhosa. Foi muito especial, gente. Esse assunto é infinito, que passemos a estudar nossos ambientes com mais carinho e realmente praticar. Eu já estou praticante e vou continuar. Gratidão no fundo do coração.